Dia tenso na sessão de votação do impeachment no Senado em Brasília, com discursos inflamados, na maioria contra o governo da presidente petista Dilma Rousseff. No dia que pode ser decidido o afastamento dela do cargo, Dilma publicou 14 decretos no Diário Oficial da União. Entre eles, um que devolve a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ao Ministério do Planejamento. Ele tinha sido transferido para a Casa Civil, que seria ocupada por Lula, nomeado ministro em março, mas que depois teve a posse suspensa por ação na Justiça. O Diário Oficial também traz várias mensagens da presidente ao Congresso Nacional, com envio de projetos para a criação de universidades e textos de renovações e concessões de radiodifusão e ainda pedido de urgência na tramitação de 4 projetos de lei. 3 deles do pacote anticorrupção que ela lançou em março do ano passado. Um estabelece sanções a atividades ilícitas de partido político e de campanha eleitoral, tornando crime a prática de Caixa 2. O segundo trata da indisponibilidade de bens, direitos e valores adquiridos por meio de atos de corrupção. E o terceiro criminaliza o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Bom, é uma cutucada final no Congresso, cheio de representantes envolvidos com corrupção, que vota a derrubada dela e ainda quer mais força, trazendo à discussão a mudança do sistema político brasileiro, do atual presidencialismo para o parlamentarismo. A nós cabe ficar de olho no que este processo vai dar. Foi detido hoje pela Polícia Militar o suspeito de estuprar mulheres em pelo menos 2 bairros de Belo Horizonte. Ele foi encontrado em casa, em Betim. As vítimas do chamado estuprador do sedã vermelho foram à delegacia de mulheres para fazer o reconhecimento do homem. O serviço de inteligência da PM chegou até ele no município de Betim, após um rastreamento de dados em parceria com a Polícia Civil. Foi feita uma campana durante toda a noite e nessa manhã, quando o homem saía, ele foi abordado e convidado a se apresentar à delegacia. Ele foi identificado por meio das câmeras de segurança da região da Pampulha, no bairro São Luís, onde uma mulher de meia-idade foi abordada, rendida e violentada no último fim de semana. Este homem já foi identificado pela vítima. Outras 2 mulheres que teriam sido abordadas na região de Venda Nova pelo mesmo homem se encontram também na delegacia. Elas vão prestar depoimento e em seguida farão reconhecimento pessoal e por meio de fotografias para confirmar se é mesmo o homem que as atacou no dia 16 de abril. A informação da delegada, que não quis gravar a entrevista, é que, além dessa identificação, ela vai ouvir ainda o suspeito, que por enquanto não falou nada. Policiais civis e militares fizeram um protesto hoje em Belo Horizonte que congestionou o trânsito na região centro-sul da cidade nessa tarde. Eles foram da Praça Tiradentes à Praça da Liberdade. As forças de segurança do estado reivindicam melhores salários e criticam a política do governador Fernando Pimentel. Enquanto isso, alunos da UFMG fizeram um protesto hoje contra a insegurança no entorno do campus, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O protesto teve cartazes e apitos. Os assaltos no entorno da universidade são a principal reclamação. Este estudante, vítima na semana passada, preferiu não mostrar o rosto. Estava saindo da aula por volta das 10 horas da noite e passando ali mais ou menos os bares que tem, na esquina onde tem aquela academia pública, 2 homens me abordaram com uma faca. E aí pediram para pegar o celular, carteira e... Os pedidos são de mais investimentos na segurança pública e policiamento na região. A PM vem respondendo, vem dialogando com a gente. Nós conseguimos que pela manhã aqui fica uma viatura da PM, só que existem pontos aqui próximos da UFMG que ainda não estão sendo atendidos. A gente não tem uma delegacia próxima aqui e nenhuma ronda, polícia que fica circulando pelo bairro. Olha, em outro campus no estado, a comunidade escolar também reclama da violência. A Universidade Federal de Juiz de Fora está prometendo investir em segurança na unidade que virou alvo de bandidos. Estudantes, professores e até mesmo vigilantes já foram assaltados neste ano. Iluminação precária e número insuficiente de agentes de segurança são 2 reclamações comuns. A gente que é mulher, principalmente, a gente não tem segurança nenhuma. A gente vive vendo gente assaltada aqui. Nós estávamos com muitos problemas de manutenção da iluminação do campus e aí procuramos superar esses problemas. A vigilância eletrônica é fundamental. Nós estamos fazendo isso, capturando as imagens e criando um sistema de monitoramento dessas imagens. E uma melhoria
do processo de sistema operacional da distribuição dos nossos vigilantes. Isso é uma resposta aos recentes casos de violência registrados na UFJF. Em fevereiro, uma professora foi assaltada na Faculdade de Engenharia. Em março, um vigilante armado foi rendido na Faculdade de Direito. E em abril, uma jovem também foi assaltada no campus. Outros 2 pontos a serem apresentados são uma ouvidoria especializada e um fórum de segurança. É um modelo em que a gente vai criar condição para que a comunidade universitária possa participar da concepção das políticas de segurança. Uma medida descartada é a restrição de acesso ao campus. Nós vamos rearticular e ampliar o chamado programa Boa Vizinhança, que existe desde 2003. A vizinhança compreendida como segmentos que se articulam e que podem conviver numa universidade aberta, plural, solidária. Foi condenada a 14 anos de prisão por homicídio qualificado a mulher acusada de planejar e encomendar a morte do marido, um auditor fiscal, assassinado em fevereiro de 2014 em Belo Horizonte. Ela deve cumprir a pena em regime fechado. Alessandra chegou ao júri de cabeça erguida. Ela cumpre prisão preventiva desde julho de 2014, acusada de ter planejado, em companhia do amante, a morte do marido. York Leonardo Barbosa Júnior, de 42 anos, estava a caminho do trabalho. Ele se aproximou do ponto de ônibus. Logo em seguida, já apareceu morto, depois de ser atingido por vários tiros. A motivação do crime seria a herança familiar. As investigações mostraram claramente, que, lamentavelmente, a notícia da saída dele de casa, toda a rotina dele foi passada para os executores pela própria esposa dele. Segundo o advogado da família, Alessandra Lúcia Pereira Lima, de 43 anos, teve um relacionamento extraconjugal com Hernandes Moreira Santos, de 57. O ex-policial civil, que foi expulso da corporação e tem ficha criminal extensa, teria ajudado a mulher a planejar a morte de York. No dia dos fatos, Alessandra acordou cedo, quando viu que York estava saindo, passou uma mensagem para o Hernandes, comunicando que ele está saindo de casa agora. E foi aí que eles esperaram ele passar e ali o assassino desferiu 8 tiros na cabeça dele. De acordo com as investigações, Alessandra e Hernandes contrataram 2 irmãos mecânicos para assassinar o auditor fiscal. Flávio e Otávio de Matos Rodrigues já foram julgados e condenados, respectivamente, a 6 e 14 anos de prisão em janeiro deste ano. 13 testemunhas foram arroladas, 5 de acusação e 8 de defesa. Entre elas, a filha do casal de 15 anos, que, segundo a família, acredita na inocência da mãe. Não existe liame subjetivo entre ela e o Hernandes, objetivando a morte da vítima. O julgamento de Hernandes está marcado para junho desse ano. O descaso com o dinheiro público por parte de empreiteiras e administradores está absurdo. Em Itaúna, uma construtora que venceu licitação para a construção de creches abandonou a obra no meio, não pagou os operários e deixou a prefeitura e a população sem o serviço contratado. As obras de construção do CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, do bairro Santa Edviges, em Itaúna, estão abandonadas. E o local que servia de escritório da obra está destruído. Tem muita gente, a maioria da família aqui tem criança pequena, tudo, depende da creche, depende de tudo para trabalhar. E a gente tem que deslocar os filhos para mais longe, entendeu? Porque não tem a creche no bairro. A situação aqui no bairro Cidade Nova é a mesma. A construção está parada há quase 3 meses e desde então mais ninguém apareceu por aqui. Até caixas com documentos foram deixadas aqui na obra. Segundo a prefeitura, os 2 CEMEIs seriam inaugurados em julho deste ano, mas em fevereiro, a construtora responsável pela obra abandonou o serviço. Começou tudo bem, eles começaram até num ritmo bem bacana de trabalho, nós achamos que iríamos conseguir, cumprir os prazos, iria dar tudo certo. Ademir e Marcos estão entre os 12 funcionários das obras dos CEMEIs. Eles dizem que trabalharam por quase 3 meses e receberam só por 16 dias. A gente estava sem receber, mas sempre, toda vez que a gente ia cobrar, vinha promessa de semana que vem, semana que vem, semana que vem. Foi até uma hora que a gente fundiu as lajes e assumiram. Para receber, a gente entrou até na justiça, mas até agora ninguém não fala nada de nada.
Ainda de acordo com a prefeitura, as obras estavam orçadas em R$ 3.400.000. Segundo a Secretaria de Educação, a empresa procurou a prefeitura no início do ano e pediu um aditivo de quase R$ 1 milhão para terminar a obra. Começou tudo a partir desse aditivo, que não era realmente um aditivo que era justo, né, justificável, e depois eles começaram a reduzir a obra, reduzir os funcionários na obra. A gente sempre cobrando, nós fizemos umas 6 reuniões com o pessoal da empresa aqui na Secretaria de Educação, teve uma troca de nome da empresa nesse decorrer do processo, a empresa ela ganhou com um nome e de repente no meio do processo ela mudou esse nome também. No fim do mês passado, a empresa procurou a prefeitura para cancelar o contrato. A próxima empresa que foi classificada na licitação, ela pode ser chamada. Se ela não aceitar, se tiver uma terceira, também não aceitar, tem que ter um novo processo de licitação. E o prejuízo é buscar na justiça, né? Segundo a prefeitura, a construtora se chamava IOWS e passou a se chamar Cardoso Torres. Na internet, o endereço dessa empresa é no bairro União, em Belo Horizonte, mas o número do telefone que consta lá é dado como inexistente. Há pelo menos um processo contra a empresa em andamento na justiça. Um bebê com problemas no coração precisa urgentemente ser transferido de hospital em Juiz de Fora para poder ser submetido a uma cirurgia. Na unidade onde a criança está internada, não há estrutura para a realização desse procedimento. A família procurou a justiça. Maurício nasceu no dia 25 de abril. Ainda na gestação foi diagnosticado com um raro e grave problema no coração. 2 dias depois do nascimento, a médica que cuida do bebê informou à família que ele precisaria ser transferido para outra cidade, já que os hospitais de Juiz de Fora não teriam condições de realizar os procedimentos necessários. Ele está precisando de uma cirurgia cardíaca urgente, já está correndo risco de vida, infecção hospitalar, conforme os médicos passaram para a gente. Então, assim, a gente não tem o que fazer mais. Eu preciso dessa transferência para Belo Horizonte, para São Paulo, Rio, para onde for. Eles procuraram a justiça. A promotoria pede que o Estado e a Prefeitura providenciem uma vaga na rede pública ou particular. Tem quase já 20 dias que meu filho está aqui internado. A gente todo dia vem aqui e volta. Minha esposa chora o dia todo dia. E assim, a gente já não sabe mais o que fazer. A Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora informou que solicitou uma vaga para o Maurício em um hospital de Belo Horizonte, inclusive na rede privada. Já a Secretaria Estadual disse que o bebê está cadastrado no SUS Fácil e que trabalha com urgência para a reserva do leito. De fácil não parece nada, né? 11 pessoas foram detidas hoje numa operação da Polícia Civil no bairro Palmital, em Santa Luzia. Entre elas, 2 menores suspeitos de matar um agente de saúde a mando de traficantes. A operação mobilizou cerca de 80 policiais civis e militares que cercaram a região das Antenas no Palmital. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e um homem foi preso em flagrante por porte de drogas. Os detidos foram trazidos aqui para a Delegacia de Homicídios de Santa Luzia. Entre eles está o homem apelidado de Marquinhos, este jovem aí. Ele é apontado como o chefe de uma das gangues que atua no tráfico de drogas e responsável também por vários homicídios na região, além de 2 mulheres e de alguns comparsas do criminoso. Segundo a polícia, 2 menores foram apreendidos, identificados como sendo os executores de uma agente de saúde morta a mando de um traficante no dia 1º de maio. Segundo o delegado, o principal mandante desse crime é o traficante PP, que está foragido. Nós conseguimos identificar os 4 autores desse homicídio, os 2 mandantes e os 2 executores, motivado por uma discussão anterior da prima de um dos traficantes com a filha da vítima de crime, e hoje tivemos o sucesso na prisão de 3 dos integrantes dessa gangue. De acordo com Cristiano Xavier, várias gangues atuam no tráfico de drogas no Palmital, levando a outros crimes como os homicídios e a corrupção de menores. Os mandados de prisão foram emitidos após uma investigação que durou 6 meses. É um inquérito que está bastante robusto, que está rico em evidências, em provas, desse pessoal no envolvimento com o tráfico de drogas e que representamos junto ao judiciário, e hoje foi deferido os mandados de prisão, e a gente também teve o sucesso aqui na prisão de 90% desse grupo, né?
E em Juiz de Fora, a polícia prendeu um homem que comprava drogas de adolescentes. Os menores recebiam cerca de R$70 por dia para vender entorpecentes. Um homem de 42 anos foi preso e 4 adolescentes apreendidos. Um indivíduo aparentemente de posses, inclusive, havia acabado de adquirir entorpecentes dos adolescentes. 10 papelotes de cocaína, R$885 em dinheiro e 5 aparelhos celulares foram apreendidos. 5 papelotes de cocaína estavam com os adolescentes no momento da apreensão deles e 5 havia acabado de ser adquirido pelo homem de 42 anos. O valor apreendido foi encontrado com os adolescentes e os aparelhos telefônicos também. De acordo com as investigações, cada menor recebia R$70 por dia para vender droga. Quem é apontado como chefe desses adolescentes e crianças, ele vai ser recolhido ao cárcere, caso a justiça entenda por bem. Nós vamos angariar mais indícios e elementos para que essa pessoa responda pelos atos dela, né, pela corrupção dos menores que ela tem praticado, aliada ao tráfico de drogas. Minas Gerais já registrou 14 mortes pelo vírus H1N1 em 2016, um número bem maior do que todo o ano passado, quando 2 pessoas morreram por complicações da doença. Em Belo Horizonte, a campanha de vacinação começou há 16 dias, mas nem todo mundo pode receber a imunização de graça. Eu, por exemplo, não posso e a gripe me pegou nesta semana. Nos postos, o movimento já é grande. Em BH, cerca de 500 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe, incluindo o vírus H1N1, cumprindo 72% da meta desejada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Mas afinal, quem pode tomar a vacina de graça durante a campanha? Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, portadores de doenças crônicas, indígenas, detentos e trabalhadores do sistema prisional. Só fica de fora desta lista quem tem alergia a ovo ou teve complicações com a dose nas campanhas anteriores. No geral, as reações à vacina são poucas, como desconforto na região aplicada e febre moderada. O problema é quando se procura o posto e não há vacinas. É o caso deste centro de saúde no bairro Pompeia, onde as doses acabaram nessa terça-feira. Está em falta e geralmente todos os lugares que você está indo agora tá faltando, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de BH, 90% das doses da vacina contra a gripe já foram recebidas do governo do estado. Por isso, a promessa de que a situação seja normalizada nos postos de saúde o mais rápido possível. Nós temos fornecido a vacina imediatamente, solicitado mais vacina para a Secretaria de Estado da Saúde e aí dessa maneira estamos reabastecendo os serviços de saúde hoje mesmo. Um dos motivos para a grande procura pela vacina são os números do H1N1. Só este ano, em todo o Brasil, até o dia 30 de abril, foram registrados pouco mais de 2.000 casos de influenza A, com 411 mortes. Em Minas, até a última segunda-feira, já foram 54 casos da doença e 14 mortes. Em BH, durante o mesmo período, foram registrados 8 casos de H1N1 e 2 pessoas morreram. Mais uma vez foi registrado um tremor de terra na região metropolitana de Belo Horizonte, dessa vez em Matozinhos. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o UNB, o abalo aconteceu por volta das 7 da noite dessa terça e foi de magnitude 2,2 graus na escala Richter. No começo deste mês, um tremor de 3,7 graus foi registrado em Esmeraldas e sentido por moradores de cidades vizinhas. E veja a seguir, a tocha olímpica chega a Governador Valadares. Depois de Data, Cerro e Guanhães, foi a vez de Governador Valadares receber a tocha olímpica. O maior símbolo dos Jogos Mundiais chegou à cidade no fim dessa tarde. Laura, a tocha olímpica saiu de Guanhães e foi trazida aqui para Governador Valadares de helicóptero. Ela chegou aqui na cidade no fim da tarde e aqui na Vila Olímpica, onde os valadarenses tiveram o primeiro contato com o símbolo das Olimpíadas, ela foi levada para o Pico da Ibituruna, que é o nosso principal cartão postal por causa do voo livre. De lá, a tocha olímpica desceu em um parapente até a Feira da Paz e foi levada pelas ruas da cidade. Cerca de 60
65 pessoas foram as condutoras da tocha, que passou por vários pontos do centro de Governador Valadares. Depois, ela foi levada para Açucareira, vai passar a noite aqui em Governador Valadares e amanhã segue para o NAC. E depois para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Laura, eu volto com você. Obrigada, Washington. Continua acompanhando a tocha olímpica. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã, 7h15.